Olá, meu amigo, minha amiga, meu querido amigo, minha querida amiga. É um prazer ter você aqui comigo para mais um vídeo do nosso canal Bereanos. É sempre um prazer ter você aqui comigo. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu queria há muito tempo conversar com vocês. Eu estava muito ansioso para discutir sobre esse assunto, que é bibliologia. Antes de nós conversarmos sobre esse assunto, por que eu gravei esses vídeos da questão da existência de Deus, sobre se Deus existe ou não? Justamente porque nós não podemos, pelo menos na minha opinião, nós não podemos começar a estudar a Bíblia sem antes você ter essa premissa muito bem fundamentada na sua cabeça. Que premissa é essa? Que Deus realmente existe. Não adianta nós falarmos bilhões e trilhões de doutrinas bíblicas se você não acredita nem mesmo que Deus existe. Entende? Até porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E bibliologia significa o estudo da Bíblia. Quando nós falamos que a bibliologia é o estudo da Bíblia, algumas pessoas podem pensar que, por exemplo, se eu estou falando sobre a questão da salvação, a pessoa pode achar que é bibliologia. Não, isso não é bibliologia. Isso quando nós falamos que é bibliologia, nós estamos falando do estudo geral das escrituras, de forma geral, que é o que nós vamos discutir aqui hoje. Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes, tá, meus queridos? Porque senão eu acredito que vai ficar muito longo para todos nós, né? E ninguém gosta de ver vídeos muito longos, né? E para começarmos essa questão da Bíblia, que eu estava muito ansioso para a gente conversar sobre isso, eu gostaria de discutir alguns dados sobre ela. A Bíblia, a palavra Bíblia, ela significa coleção de pequenos livros. Portanto, Bíblia Sagrada significa coleção de pequenos livros sagrados. Para você que não sabia, a Bíblia ela não é apenas um livro, ela é vários livros dentro dela. E ao todo, ela possui 66 livros, com 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. A Bíblia ela foi escrita no período de 1.600 anos, ou seja, muito longo. Eu não estou dizendo que a Bíblia ela tem 1.600 anos, e sim que ela foi escrita num período de 1.600 anos, em 3 continentes diferentes, que é África, Ásia, mais especificadamente ali no Oriente Médio, e Europa, em 3 línguas diferentes, hebraico, aramaico e grego, por aproximadamente 40 autores. E esses 40 autores, eles estão distribuídos entre essas 3 línguas, esses 3 continentes, e nesse período de 1.600 anos. Beleza? E uma coisa interessante que quando nós vamos olhar para os autores bíblicos, nós vemos assim algumas peculiaridades em relação a cada um deles. Por quê? Nós vemos que, ao mesmo tempo como Deus ele chama homens que são extremamente capacitados, homens assim que são eruditos, nós vemos pessoas que não tinham estudo algum. Você vai ver Deus chamando filósofos, que é no caso de Paulo, por exemplo. Você vê Deus chamando reis, que é no caso de Salomão, Davi, para escrever a Bíblia. Você vê Deus chamando agricultores. Você vê Deus chamando um sacerdote, você vê Deus chamando pescadores para escrever a Bíblia. Enfim, pessoas das mais variadas classes sociais, dos mais variados contextos históricos e culturais para escrever a Bíblia, né? Então, por causa disso, a Bíblia ela possui uma riqueza de gêneros textuais muito grande. E é justamente isso que eu vou comentar agora. Porque no Antigo Testamento, existem algumas divisões de livros que nós mesmos damos. Essa divisão, ela não é, como é que eu posso dizer? Ela não está na Bíblia, mas os teólogos, os estudiosos, eles dão essas divisões na Bíblia. No Antigo Testamento, nós temos a primeira coleção de livros que a gente chama é o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que são compostos por Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios, que foram 5 livros que foram escritos por Moisés e tudo mais, e tudo mais. A segunda lista de livros que nós encontramos nas Escrituras são os livros históricos.
né, que são livros que vão falar sobre a questão da história, que vão registrar fatos, que são os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois desses livros de história, que eles comentam histórias do povo de Israel, como o povo de Israel se estabeleceu, e enfim, nós temos livros poéticos ou livros sapienciais, também existem esse nome. O que são esses livros sapienciais? São livros relacionados à questão de conselhos sobre como você deve lidar com a vida, sobre os problemas da vida, coisas do tipo. O nome ele já é autoexplicativo, né? Livros poéticos, livros sapienciais, que são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, ou também conhecido como Cantares, onde a maioria desses livros foi escrito pelo rei Salomão, que é conhecido como o homem mais sábio que já existiu. Que ele escreveu livros de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. E alguns dos Salmos também ele escreveu. Depois desses livros, nós temos o que nós chamamos de profetas maiores, que foram profetas maiores, que foram profetas que escreveram, assim, coisas bastante consideráveis. Não que os outros profetas não sejam, como é que eu posso falar? Não sejam importantes, mas estes falaram coisas, assim, mais importantes, vamos dizer, entre aspas, né? E também escreveram bastantes coisas, né? Exceto por Daniel. Quais são esses profetas menores? Nós temos aqui Jeremias, Lamentações, que também foi escrita por Jeremias. Nós temos Ezequiel e, por último, Daniel, que foram 5 livros aqui nos profetas maiores. E, por último, nós temos o conjunto dos profetas menores, que foi escrito por Oséias, que é composto pelo livro de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, todos esses livros, que é uma coleção de 39, são os que compõem o Antigo Testamento. Entre o Antigo e o Novo Testamento, nós temos um período que nós chamamos de período intertestamentário, que foi um período de 1400 anos, desde o profeta Malaquias, que foi o último profeta a escrever um livro da Bíblia, e desde o profeta Malaquias teve um silêncio profético, onde Deus ele se manteve em silêncio, onde ele não se revelou em nada. E desde Malaquias, esse período ele vai desde Malaquias até o nascimento do Messias, tá? Agora, no Novo Testamento, nós também temos alguns conjuntos de livros onde nós classificamos o Novo Testamento. Os primeiros livros da Bíblia, do Novo Testamento, são os 4 evangelhos, que são os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos onde eles comentam sobre a vida de Jesus, onde eles falam sobre a vida de Jesus. O Novo Testamento ele tem apenas um livro histórico, um livro onde vai comentar sobre a história, que é o livro de Atos, o Atos dos Apóstolos, onde ele vai contar sobre os primeiros atos dos apóstolos, as primeiras coisas que eles fizeram sobre o início da história da igreja. Depois de Atos dos Apóstolos, nós vamos ter ao todo 21 epístolas, que é o mesmo que cartas, que são os livros de Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1, 2, 3, 1ª, 2ª e 3ª Carta de João, também conhecida como Cartas Joaninas, e o livro de Judas, a Carta de Judas. E esse Judas não foi o Judas que traiu Jesus, não, tá, gente? Foi Judas, se não me engano, é Judas Simão, que era irmão de Jesus, tá? Perdoe-me se eu estou dizendo uma informação errada, tá? Mas se eu não me engano, ele era irmão de Jesus, tá? Me perdoe se eu estou dizendo uma em verdade para vocês, tá?
Comenta aqui nos comentários, caso eu me equivoquei nesse fato. Mas, enfim, essas são as cartas, sendo que a maioria dessas cartas foram as cartas de Paulo. A maioria do Novo Testamento foi escrito por Paulo e a maioria dessas cartas foi escrita pelo apóstolo Paulo. E por último, nós temos o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, que também foi escrito por João, que é um livro profético, um livro que ele vai falar sobre as coisas do tempo do fim, e enfim. Então, isso é um panorama geral das Escrituras, sobre como ela funciona, ou melhor, como é a estrutura da Bíblia, né, que é composta por vários livros. E aqui eu fiz umas anotações aqui no celular de vários versículos bíblicos e algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Eu não vou usar aqui a Bíblia porque eu quero me adiantar aqui, tá? Com os senhores. Eu não vou aqui ficar procurando os livros, mas caso você queira conferir aí na sua Bíblia, seria bastante bom, né? Você aí conferir para ver se realmente está na sua Bíblia. A primeira questão que eu gostaria de tratar com os senhores é como Jesus considerava a Bíblia. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, como é que Jesus considerava as Escrituras? A verdade. E não só considerava as Escrituras a verdade, como Cristo, ele nos dá a informação de que as Escrituras elas possuem uma propriedade santificante nas nossas vidas. O fato de nós lermos, estudarmos as Escrituras, faz com que nós nos tornemos mais puros, mais santos, né? Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Do que eles necessitam para entendê-la? Olha lá. Atos, capítulo 8, verso de 28 a 31, diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, de Candace, que era a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías, lia o livro do profeta Isaías. E disse o Espírito Santo, a Filipe, dizendo: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o livro do profeta Isaías. E disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Qual é a situação de muitas pessoas que leem a Bíblia? Não entendem, né? Leem, releem a Bíblia, mas não entendem nada do que está escrito. O que essas pessoas necessitam? De alguém que as ensine. E foi por isso que eu vim aqui por isso que eu criei o canal Bereano, justamente para ensinar aquelas pessoas que não entendem, que não sabem da Bíblia, para que elas soubessem disso, porque a palavra de Deus diz que é necessário alguém que as ensine, né? E não só para isso, como para levar esperança para as pessoas. Por isso que eu criei o canal Bereanos, né? Outra questão: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Lucas 24:27 diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Qual é o contexto? Essa passagem são palavras de Jesus, tá? O que ocorreu? Jesus, ele ressuscitou e no caminho de Emaús, Jesus ele se encontra com 2 discípulos dele, que a princípio não o reconhecem. Mas depois que os reconhecem, eles comentam com Jesus que eles não entendiam qual era o propósito da morte e da ressurreição de Cristo. Até agora eles não tinham entendido tudo isso, né? E Cristo foi lá e explicou com base em todas as Escrituras, desde Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. O que essa passagem ela nos revela?
Aqui Cristo ele está falando mais especificadamente sobre o que se constava em relação a ele. Mas isso vale para todos os temas relacionados à Bíblia, em todos os temas que estão na Bíblia. O que isso quer dizer? Que eu não posso pegar um texto isolado das Escrituras e fazer toda uma teologia em cima dele. Isso é errado, isso não é certo. Eu preciso ver o que toda a Escritura fala e considerar cada texto bíblico. E aí sim eu vou poder construir uma doutrina em cima disso. Que benefícios recebe o estudante das Escrituras? João 5,39, que diz, isso aqui eu nem preciso ler, que eu tenho de cor salteado na minha mente. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. O que esse versículo ele nos diz? Não, ele não está dizendo que o fato de eu ler a Bíblia eu vou ser salvo, mas sim que a informação que ela nos traz, ela nos dá a salvação. A salvação, ela está nas Escrituras. A mensagem da salvação está nas Escrituras, né? E não só nisso, como elas testificam de Jesus. Isso aqui é o próprio Jesus que está falando. Que outro benefício prático podemos ter ao examinar a Bíblia, as Escrituras? João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem inspirou os profetas ao escreverem a Bíblia? Quanto do texto bíblico é inspirado? 2 Pedro 1-21, ou melhor, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. Veja bem, a Bíblia ela foi escrita por seres humanos. Isso é verdade, e não tem conversa isso. Realmente foi escrita por seres humanos. Porém, ela foi inspirada por Deus. Foram homens que falaram da parte de Deus. Deus dava a informação para esses homens, e esses homens registraram essas informações na Bíblia. Outra pergunta aqui. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Você acredita nisso? Que você sabia disso? Que existe uma parte na Bíblia que não foi escrita por os seres humanos? Êxodo 31:18 diz assim, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Aqui, Deus tinha acabado de falar com Moisés no monte, e ele deu as tábuas do testemunho. Que tábuas são essas? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a única parte da Bíblia que não foram escritas por seres humanos, mas sim pelo próprio Deus, pelo dedo de Deus. Alguém está autorizado a alterar a Bíblia? Eu acredito que muito provavelmente você já deve ter ouvido falar de algumas pessoas que dizem, não sei o que, a Bíblia precisa ser atualizada. Será mesmo que precisa? O que a Bíblia fala sobre isso? Apocalipse 22:18-19 diz, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da Bíblia, ou melhor, do livro da vida. Outra questão e última para finalizarmos. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Apocalipse 1:3 diz, bem-aventurados aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja bem, queridos, quando o texto ele fala aquele que lê e aqueles que ouvem, por que aquele que lê está
está no singular e aqueles que leem está no plural, porque naquela época não existia Bíblia. Não existia Bíblia. E, ou melhor, existia a Bíblia, mas ela não... as pessoas comuns não tinham acesso a ela. Era algo extremamente caro e só as pessoas com mais poder aquisitivo que tinham. E olhe lá, talvez nem estes tinham a Bíblia toda completa na mão deles, né? Então, o que se era feito? Se era lido a Bíblia em público. A pessoa que sabia ler, que tinha a Bíblia na mão, pegava o texto bíblico e lia em público. Por isso é aquele que lê e aqueles que ouvem. Por isso que o texto fala isso. E eu gostaria de dar uma reflexão em você. Hoje, você tem a Bíblia na palma da sua mão. Você sabe ler. As pessoas daquela época não sabiam ler. A maioria esmagadora não sabia ler. E hoje você sabe ler. E não só sabe ler, como você tem a Bíblia na sua mão. O que falta para você pegar a sua Bíblia e começar a ler? Porque nós vamos, se o seu problema é acreditar que a Bíblia é a verdade, não tem problema. Nós vamos discutir sobre essas questões nos próximos vídeos. Mas se você acredita que a Bíblia ela é a palavra de Deus, por que você não pega ela para ler? A palavra, você viu aqui as verdades que a Bíblia ela tem para nos trazer. Bem-aventurado aqueles que aplicam os princípios dela na vida. A palavra de Deus tem a vida eterna. Ela tem o poder de redarguir, de nos... Ela tem grandes bênçãos na nossa vida. E você será muito feliz a partir do momento em que você for começar a meditar nas mensagens dela. Então é esse o apelo que eu tenho para dizer para vocês. Comecem a ler a Bíblia todos os dias. Não existe vida espiritual se você não lê a Bíblia. É bastante essencial que você faça isso todos os dias. Olha, a Bíblia é o nosso alimento espiritual. Uma vez eu fui fazer um trabalho na minha escola e eu estava conversando com a bibliotecária e eu estava dizendo para ela que eu faço ano bíblico, né? Inclusive eu estou fazendo meu ano bíblico. E ela comentou comigo que quando ela fazia o ano bíblico dela, ela disse que ela deixava para ler tudo na sexta-feira. Ela não lia durante a semana e ela lia só na sexta-feira. E eu comentei com ela e falei bem assim: por acaso a senhora deixa de comer durante toda a semana e a senhora só vai comer na sexta-feira? É algo de se pensar. A Bíblia é o nosso alimento espiritual. E a meditação diária nela causa bênçãos para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que você fique com Deus e até o próximo vídeo.